noite, irmãos. Boa noite. Vamos dar sequência aqui ao nosso estudo de Malaquias. Hoje a gente vai tratar do último versículo desse capítulo 1. Finalmente, depois de, acho que hoje estamos no 9º sermão, no capítulo 1 de Malaquias. São 14 versículos, então chegamos ao último capítulo. O último versículo, obrigado. O último versículo deste primeiro capítulo de Malaquias. Então, Malaquias capítulo 1, versículo 14. Rendeu bastante. Malaquias 1, 14. Todos acharam? O texto diz o seguinte: pois seja maldito o enganador, que tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é temível entre os gentios. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, nós te louvamos por mais esta oportunidade de juntos podermos pensar e refletir sobre a tua santa palavra. Pedimos ao Senhor que, através do teu Espírito Santo, nos capacite, nos ilumine, para que nós possamos compreender aqui as suas verdades, para que possamos entender o propósito pelo qual este livro foi escrito, e que ele possa nos edificar, possa nos levar a fazer as reflexões corretas e compreender o modo que o Senhor quer falar conosco esta noite. Nós te oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós, durante esse tempo, estudando este primeiro capítulo do livro de Malaquias, nós podemos observar, podemos aprender lições importantíssimas aqui citadas, aqui dispostas neste livro de Malaquias. Muitas reflexões nós podemos fazer, muitas coisas nós podemos obter, extrair daqui. É óbvio que muito mais poderia ser extraído e pode ser extraído, né? Se tratando da palavra do Senhor, que é uma fonte que é inesgotável, que sempre tem a oferecer e a ensinar. Então, Malaquias, como nós já vimos, foi um profeta levantado por Deus para dirigir-se ao povo de Israel como uma mensagem de advertência contra aquele povo que era recém-chegado do exílio babilônico. Este povo, então, havia sido alvo da graça, alvo do favor, alvo da bondade, alvo da misericórdia do Senhor. Mas, ao invés de render a Ele glória, honra, louvor, pela tua graça, pelo teu favor, pelo livramento que receberam, este povo, diferente disso, decidiram tratá-lo com indiferença. Foi para este povo, foi neste contexto de profunda apatia espiritual, que Malaquias foi chamado, foi levantado para apregoar a palavra do Senhor. A profecia de Malaquias inicia-se com uma declaração, aliás, com a declaração, pois a declaração que consta aqui é a mais impactante e mais importante declaração que um povo poderia e pode receber ou ouvir, que é o anúncio feito pelo próprio Deus de seu amor para com eles. Esta é a maior declaração que um povo pode ouvir. Mais do que isso, o profeta Malaquias, expressando as palavras de Deus, explanou, ensinou, explicou com detalhes a maneira com a qual o Senhor manifestou e provou o seu amor para com Israel, seu povo.
Malaquias foi bastante didático, ele fez questão de deixar tudo às claras, de explicar, reexplicar, para que não houvesse dúvidas de que o Senhor, de fato, amou a este povo desde sempre. O profeta Malaquias argumentou dizendo que o modo pelo qual o Senhor fez isso, o critério que Deus usou para demonstrar o seu amor por Israel, foi através de uma escolha. Escolha esta baseada unicamente na sua soberana vontade, pois não havia nenhuma razão especial para que esta escolha fosse feita da maneira que foi. Malaquias diz que o Senhor declara o seu amor a Israel, escolhe Israel como seu povo, simplesmente por sua soberana vontade. Quando o Senhor é indagado através do profeta Malaquias de como ele de fato havia amado ou amava o povo de Israel, a resposta dele é a seguinte: não era Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor: todavia amei a Jacó e odiei a Esaú. Esta é a resposta que vem depois do povo questionar a veracidade e a autenticidade do amor de Deus para com eles. Esta palavrinha todavia está indicando que não havia diferença entre eles. Eram dois irmãos, Jacó e Esaú. Não existia méritos nem de um lado e nem do outro. Não havia diferença entre eles. Mas o Senhor escolheu escolher assim. Percebemos aqui então um ato da eleição de Deus. Ele escolheu escolher Jacó. Ele escolheu rejeitar a Esaú. Olhando para os dois, não havia méritos que pudessem justificar a sua escolha, nem deméritos que poderiam também justificá-la. Mas ele escolheu por sua soberana vontade. Inclusive o apóstolo Paulo, em Romanos 9, versos 11, 12 e 13, 10, 11 e 13, ele vai falar a respeito deste ato de Deus na eleição. Vamos dar uma olhada em Romanos 9, versos 10, 11, 12 e 13, onde Paulo vai tratar deste assunto. Este foi um versículo que eu não citei aqui durante as minhas falas, nesses dias de pregação. Quero agora olhar para ele juntamente com vocês. Romanos 9, do 10 até o 13. O texto diz o seguinte, Romanos 9, 10. E não somente esta, mas Rebeca, quando concebeu de Isaque, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Interessante aqui esta observação, não foi por causa das obras, porque nenhum havia feito nem mal nem bem, mas o Senhor escolheu a Jacó e rejeitou a Esaú. A eleição é um ato puramente da parte de Deus, é pela sua soberana vontade, é pelo seu próprio decreto, não é nada meritório. Então, olhando para algo tão maravilhoso como este, tão inexplicável como este, o que eu quero que nós podemos pensar e devemos sempre pensar é o seguinte: se você é um escolhido ou uma escolhida de Deus, louve ao Senhor todo o tempo por este fato. Você já parou para pensar que Ele poderia não ter te escolhido? Você já pensou nesta possibilidade de não ser um escolhido por Deus? Mas Ele escolheu escolher você.
Porque, e unicamente porque, ele decidiu que seria assim. Então, motivos nós temos de sobra para louvar a Deus todo o tempo, porque nós somos um escolhido do Senhor. Antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença. A escolha de Deus para com seus escolhidos sempre foi uma realidade para Ele. Para nós, a partir do momento que conseguimos manifestar a nossa fé em Cristo, mas Deus sempre, Ele nos tem como seus, desde antes da fundação do mundo. Ele, antes da fundação do mundo, olhou para mim, olhou para você e escolheu que nós seríamos aqueles a quem faria parte do teu reino, a quem seria adotado como filhos, a quem deveria servi-lo, a quem Ele, através de Cristo e da presença do teu Espírito Santo, tornariam irrepreensíveis em sua presença para a glória do seu próprio nome. Israel então ouviu a maior, a melhor e mais importante declaração que alguém pode ouvir neste mundo. A voz de Deus que disse através de Malaquias: eu sempre vos amei. Esta é a declaração maior que um povo pode ouvir do seu Deus. O primeiro capítulo deste livro, então, nos trouxe muitas e importantes lições. Ele também nos ensinou algumas implicações de ser um escolhido de Deus. A partir do verso 6, por exemplo, nós vimos o exemplo do relacionamento que se deve ter com Deus, o Pai, que é de honrá-lo como tal, e que também Ele, como o Senhor sobre seu povo, deve ser temido, deve lhe ter honra como Pai e temor como Senhor que Ele é. Portanto, este é o relacionamento ideal, este é o relacionamento correto que deve haver entre pai e filho, nós como filhos e Ele como Pai. Como filhos devemos honrá-lo e como Senhor sobre nossa vida devemos temê-lo. Qualquer outro comportamento que destoa desse relacionamento aqui, exemplificado e também exigido, pode colocar em dúvidas a questão da verdadeira filiação. Aquele que é filho de fato tem no seu coração a disposição de honrar a seu pai. Aquele que tem Deus como Senhor não tem dificuldades para obedecê-lo e para se curvar diante dele, porque ele entende a posição de majestade, de grandeza, de senhorio de Deus sobre a sua vida. Este relacionamento, então, deve ser algo... deve ser algo que acontece de maneira muito natural em nossa vida. Se Deus é nosso Pai, nós não temos dificuldade nenhuma de honrá-lo. Ser o nosso Senhor, nós estamos sempre dispostos a temê-lo, porque sabemos da posição que Ele ocupa como Senhor, e nós somos seus filhos e também os seus servos. Nós podemos notar que o modo pelo qual a honra e o temor é medido é através da adoração. É o tipo de oferta para nós hoje, o tipo de culto que é oferecido a Deus, é que diz se você de fato honra e teme a Deus ou não. Foi através do tipo de adoração, do tipo de sacrifício oferecido pelos profetas, ou melhor, pelos sacerdotes e pelo povo, que a adoração ali foi julgada. Foi olhando para esta situação que Malaquias veio proclamar a sua mensagem, chamando este povo ao arrependimento, porque o que era oferecido ao Senhor ali era inadequado, era inapropriado. Então, a gente nota que é através da adoração, é através da oferta de sacrifício, e que estava sendo medido ali se de fato aquelas pessoas estavam honrando a Deus ou não. E é exatamente então a adoração correta, apropriada e de acordo com os preceitos da lei que o profeta Malaquias quer restaurar em Judá. Foi para restaurar esta perfeita adoração que ele estava ali. É isto que ele requer do povo.
Foi para tal propósito que o profeta foi enviado, resgatar a sinceridade, o fervor, a reverência e o temor do povo diante de seu Deus. Malaquias foi enviado ali para alertar o povo, para pregar uma mensagem de alerta, de advertência, para que eles voltassem para Deus e oferecessem a Ele a devida adoração, o devido temor, a devida honra. Era este o propósito de Malaquias ali, reestabelecer a comunhão do povo com o seu Deus. Os sacerdotes então deveriam ser fiéis e cumprir diligentemente suas funções. Assim, a lei seria integralmente aplicada e cumprida. Os sacrifícios seriam oferecidos de forma adequada conforme o que estava estabelecido e prescrito na lei. E as ofertas e dízimos entregues de forma não parcial, mas integralmente. Este era o verdadeiro louvor ao Senhor. Este seria o comportamento correto, adequado e coerente do povo com o seu Deus. Esta era a vontade de Deus e esta era a missão de Malaquias: restaurar o povo diante de Deus. O problema era que o profeta propunha a restauração da verdadeira adoração ao Senhor, mas o povo fazia-se de desentendido, pois ansiava pela restauração política e financeira de Israel, pois desejavam desfrutar de plena liberdade e soberania como nação totalmente independente. E Deus, evidentemente, não era prioridade para o povo. Havia duas intenções opostas: a de Malaquias e a do povo. Malaquias pregava restauração espiritual, mas o povo ansiava, desejava restauração política, restauração financeira, restauração social. Desejava desfrutar da soberania, desfrutar da plena liberdade que o povo ainda não tinha. Isso é bom, importante para nós refletirmos também de qual tem sido a nossa prioridade. Quando nós planejamos algumas coisas para a nossa vida, nós devemos sempre ter a preocupação de cada passo dado ser em direção à glória de Deus. Os nossos planos para a nossa vida aqui devem ser os planos que incluem, primeiramente, o propósito de agradar a Deus. Nós não devemos planejar nosso futuro e nosso presente de forma que atenda às nossas ansiedades, nossos anseios, mas sem levar em consideração se este fato é para a honra do Senhor ou não. Tudo que nós fizermos deve levar em consideração primeiro se isso honra ou não a Deus. Todas as atitudes que devemos ter devem levar em conta se isso de fato está dentro da vontade do Senhor. Diferente aqui, foi o que o povo fez. Preocupou apenas com aquilo que estava nos seus corações. Mas quanto a Deus, eles estavam indiferentes a Ele. Deus, então, apesar de tudo, que para ele isso não era nenhuma novidade, escolheu este povo. Deus escolheu Israel. Deus escolheu a Jacó. Ele fez uma aliança com o povo, com o propósito de fato, abençoar esta nação de maneira especial, de torná-la um destaque para o mundo. Todo mundo devia olhar para Israel e perceber que era uma nação próspera, uma nação que emprestava e que não pedia emprestado, uma nação que estava de fato acima das outras nações. A sua glória seria vista de longe. Mas a partir daí também, desta situação diferenciada de Israel, é que o Senhor seria conhecido, é que o seu nome tornaria famoso por toda a terra. É esse o propósito de Deus: abençoar Israel,
fazer dele uma nação próspera, para que o seu nome fosse conhecido por toda a terra. Mas, como bem sabemos, Israel falhou nesse propósito. Ele não cumpriu, o povo não cumpriu a sua parte no acordo. Eles precisavam ser obedientes, ser fiéis. Eles precisavam honrar e temer ao Senhor, adorando unicamente ao Deus de Israel. Mas eles falharam, eles não cumpriram, eles não obedeceram, eles não se colocaram diante de Deus para servir. Porém, o Senhor não está na mão do povo. O Senhor não depende do povo. O povo é quem está e não pode escapar das mãos de Deus. Israel se recusou a adorar a Deus. Porém, Malaquias diz que chegará um dia que o Senhor será adorado por toda a terra. Na verdade, para Deus, isso já é e sempre foi uma realidade. E o povo rebelde dará conta de sua rebeldia no dia do Senhor. Malaquias, então, foi levantado para pregar uma mensagem de advertência, a fim de alertar o povo para o arrependimento, demonstrando, primeiro, que o Senhor é santo e não poderia estar no meio deste povo mergulhado no pecado. Demonstrava também que o Senhor era longânimo e misericordioso, pois estava disposto a perdoá-los e a restaurá-los em caso de um arrependimento. Mas Malaquias não obteve sucesso na sua empreitada, porque estava diante de um povo hipócrita, desde seus líderes até o povo mais simples, até os mais leigos. Malaquias, então, no verso 14, declara uma sentença inicial, já indicando como o Senhor lidaria e trataria com o problema dos pecadores contumazes, com os pecadores obstinados, lançando sobre eles maldições pela afronta e pelo desprezo que eles dispensaram ao Senhor. Então Malaquias dá um indício de como Deus vai lidar com isso. E no decorrer do livro até o fim, a gente vai entender melhor como Deus vai lidar com esses pecadores que não se curvam diante dele, estes homens de dura cerviz, estes homens rebeldes e que se levantam contra o Senhor. É por isso que Malaquias vai dizer no capítulo 1, verso 14: pois seja maldito o enganador, que tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e meu nome é temível entre os gentios. Maldito o enganador. A maldição é a recompensa recebida pelo povo em virtude de seu desprezo pelo Senhor. Acho que esse era um título que cabia aqui para esse versículo 11, versículo 14, se melhor. A maldição é a recompensa recebida pelo povo em virtude de seu desprezo pelo Senhor. E Malaquias diz então: seja maldito o enganador. Essa declaração do profeta Malaquias, ela tem uma abrangência muito ampla, muito extensa, pois trata-se do fato de que Deus está privando este enganador de todos os seus favores no que diz respeito a todo tipo de prosperidade, ou seja, em todos os aspectos da vida destes que estavam enganando ao Senhor. Eles seriam desprovidos das bênçãos do Senhor por causa da desobediência em relação ao que estava estabelecido na lei. A lei estabelecia que em caso de obediência, o povo de Deus seria amplamente abençoado. Mas o contrário também é verdade. Em caso de desobediência, eles seriam amplamente amaldiçoados. Deuteronômio, verso 28. Vamos dar uma olhada nesse texto porque é importante para nós. Capítulo 28. Isso, Deuteronômio capítulo 28. É uma lista extensa. Eu
vou ler aqui para vocês e depois a gente lê mais uma parte da outra face da realidade aqui. Então, Deuteronômio 28, a partir do verso 1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti, os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu tesouro, o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima, e não embaixo, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Maldito será tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota em tudo que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras pelas quais me deixastes. O Senhor para pegar em ti a pestilência até que te consuma da terra a que passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica e com a febre e com a inflamação e com o calor ardente e com a secura e com o crestamento e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. E a lista é muito extensa. Então, quando Malaquias diz, maldito será o enganador, se este povo bem entendeu o que ele disse, eles deveriam cair de joelhos e pedir perdão ao Senhor, porque o que estava por vir não era nada que eles pudessem suportar. Então, é uma palavra, é uma declaração que tem uma abrangência muito grande. Maldito será o enganador. E este maldito, este enganador, ele realmente, quem era de fato, né? Este que Malaquias chamava de enganador.
Então, quem eram os enganadores aqui que estavam sendo citados? Para quem Malaquias estava falando? Obviamente para os sacerdotes, mas não só para eles, mas para todos os outros, para todos os povos, para todo o povo, para todos os demais, para todos que não eram líderes, mas que eram leigos, mas faziam parte do povo de Israel. Para todos aqueles quantos tivessem praticado tal ato de prometer ao Senhor o animal sem defeito, oferecendo depois o que tem mácula. Estes eram os enganadores, que prometiam ao Senhor oferecer-lhe um animal sem defeito, mas na hora da oferta mudavam e ofereciam aquele que tinha máculas. Enganadores. Este povo estava enganando a Deus, ou na verdade, pretendia enganá-lo, ludibriá-lo, prometendo-lhe uma oferta pura e oferecia a ele aquilo que ele detestava. E Malaquias vai explicar o porquê esta oferta não estava sendo aceita. Ele diz, tendo macho no seu rebanho. Ele vai explicar por que eles eram enganadores. Então vai dizer, tendo macho no seu rebanho, oferece aquilo que aquele animal que tem mácula. O animal macho tinha maior valor sacrificial para Deus. Não se tem, ou pelo menos eu não encontrei, maiores esclarecimentos em relação a este fato. Mas a verdade é que o animal macho tinha um valor sacrificial mais elevado. Se olharmos para o contexto bíblico, nós vemos sempre a evidência, do macho, ou pensando de forma humana, do sexo masculino. Isso era bastante comum no Antigo Testamento. Não que Deus diminuía ou menosprezava a fêmea, ou humanamente falando, as mulheres, como muitos acusam por aí, mas porque Deus tinha os seus propósitos. E também fica muito bem claro aqui que isso só apontava para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Cordeiro macho e imaculado, sem defeito. Por isso, a exigência para oferta em pagamento de certos pecados era um macho sem defeito, o animal macho era o que deveria ser escolhido e ser ofertado, e era considerada uma oferta adequada e uma oferta aceitável ao Senhor. O que acontecia é que estes enganadores prometiam o macho. Ele chegava para Deus e para o sacerdote, ou de repente até no próprio coração, e achava-se que iam oferecer ao Senhor o macho, o animal de maior valia. Mas na hora do sacrifício eles mudavam. O coração se fechava e eles pegavam o animal de menor valia, de menor valor, um animal que era maculado, e oferecia ao Senhor. Esse era o ato de enganar. Observamos aqui também que Malaquias vai dizer, tendo um macho no seu rebanho. É importante a gente perceber que a exigência de Deus na oferta de sacrifício levava em consideração as condições de cada pessoa, desde o mais abastado até o mais pobre, até o mais carente. Então, ele diz, enganador, você maldito será o enganador, porque tendo um macho no seu rebanho, oferece um animal que tem mácula. Então, observa que a questão da oferta não era porque não tinha o que oferecer, não tinha o melhor que oferecer, mas porque escolhia não oferecer o melhor ao Senhor. Levítico 5:7 vai falar sobre essa questão de que Deus levava em consideração a condição de cada pessoa para avaliar a sua oferta. Então vai dizer aqui no livro de Levítico, capítulo 5, versículo 7. Mas, se em sua mão não houver recurso para o gado miúdo, então trará para a expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para a expiação do pecado e outro para o holocausto. Então, não tendo um animal maior, aqui esse contexto aqui de Levítico 5:7 está falando dos pecados de quando a pessoa era chamada a testemunhar e ela não falava, não contava toda a história, ela não era
totalmente clara naquilo que ela tinha visto, né? Ela havia visto algo de errado, era chamada a testemunhar, mas ela não dava um depoimento completo. E também, quando as pessoas eram consideradas imundas porque tocaram em animal morto ou porque tocaram em algum homem imundo, mesmo de forma involuntária. Este aqui é o contexto de Levítico 5 aqui, falando desse tipo de pecado. E para esse tipo de pecado, inclusive, era aceita a oferta de uma fêmea. Poderia trazer uma ovelhinha ou uma cordeirinha para ofertar ao Senhor, mas você não tendo esta ovelhinha ou este cordeirinho, poderia trazer uma rolinha, que era um animal, ou uma pombinha, que era um animal de menor valor. Deus, então, respeita a condição de cada um. Ele não exige sacrifício além daquele que você pode lhe oferecer. Não é como o povo das seitas por aí, que diz, olha, dá o seu melhor para Deus, entrega a tua casa, né? Dá o seu salário inteiro. Então, essa mentira aqui, ela cai por terra, né? É desmascarada. Deus, ele olha para a condição de cada um. E não está, a questão do sacrifício perfeito não está ligado ao tamanho do sacrifício, mas primeiramente à disposição do coração do ofertante. Parece então que nós não vamos terminar o capítulo 1 hoje. Só para encerrar aqui, a questão aqui é que, tendo condição de oferecer o melhor para o Senhor, promete, porque sabe que isso é o correto. Percebe que a questão de prometer o Senhor o melhor é porque a consciência estava dizendo que o correto era oferecer o melhor. Este povo conhecia a lei, este povo conhecia o Senhor, este povo tinha instrução. Apesar que os sacerdotes aqui falharam neste quesito, mas eles tinham conhecimento geral da lei. E por isso eles sabiam que deveriam oferecer ao Senhor o melhor. Mas sabendo disso e podendo oferecer o melhor, eles se negavam a fazer isso. Porque na hora de cumprir a promessa, o coração se fecha para Deus e se apega ao bem que seria ofertado. Se agarra neste bem e, para não deixar de cumprir a, entre aspas, obrigação de ofertar, oferece algo de valor muito inferior. Então, as ofertas estavam acontecendo em Judá, nos templos daquela época, sim. O templo estava funcionando perfeitamente, como eu disse para vocês. A oferta estava sendo oferecida, mas de forma inadequada. Os sacrifícios estavam sendo feitos, mas de forma inapropriada. O povo prometia ao Senhor a melhor oferta, mas na hora de fazê-lo, mudavam e oferecia o animal de menor valor. E aí então, é que Deus rejeita os dois. Tanto a oferta, que é inadequada, quanto o ofertante, que o fez com um propósito errado. Não se trata de obrigação. A oferta não se trata de obrigação. A oferta deve ser voluntária, com inteireza de coração e em devoção ao Senhor. Por isso que Deus não olha para a oferta dos mais abastados como sendo esta mais excelente, mas Ele olha para a oferta dos mais simples, se de coração, se de disposição correta, também como uma oferta aceita e válida, e o Senhor se agrada dela. O Senhor respeita as condições de cada um e não exige uma oferta que seja maior, que seja impossível ao ofertante. Vamos ter que parar por aqui. E o que nós devemos pensar sobre isso é exatamente a respeito do que nós temos ofertado a Deus e de como nós temos feito isso, né? Qual tem sido a nossa disposição em ofertar? Nós estamos conscientes de que Deus merece o melhor. Todos nós sabemos disso. Mas para nós, o que é o melhor para Deus? Nós compreendemos de fato o que é melhor para Deus? Ou nós fazemos como já vimos em certas, entre aspas, denominações, que a pessoa vai lá no púlpito para cantar, canta desafinado, esquece a letra, dá risada e fala, foi ruim, mas foi para Deus. Então, que não seja esse pensamento. Para Deus não é o que sobra. Porque Deus é bom, Ele aceita qualquer coisa. Não é assim que funciona. Para Deus é aquilo que nós conseguimos fazer, colocando todo o nosso esforço,
toda a nossa inteligência, todo o nosso coração, toda a nossa devoção, oferecendo-nos em sacrifício perfeito, de forma inteira para o Senhor. Este é o sacrifício que agrada a Deus. E na próxima quarta-feira a gente continua para finalizar o capítulo 1 de Malaquias, que hoje não deu. Então Deus abençoe os irmãos e vamos orar. Deus, muito obrigado, nós te agradecemos por esse tempo e por tudo que nós podemos ouvir aqui hoje, podemos aprender, podemos pensar, podemos meditar, e que o Senhor possa guardar em nosso coração tudo que for a tua vontade, tudo que for edificante, tudo que for para a sua glória, que isso possa fazer parte do nosso dia a dia e que as nossas práticas possam de fato evidenciar que somos verdadeiros filhos de Deus. Que sejamos todos os dias gratos porque o Senhor nos escolheu. Não havia nenhum mérito em nós, não havia diferença em nós e os outros, mas o Senhor soberanamente, pela sua vontade, escolheu nos escolher, escolheu nos salvar e nos santificar para sermos seu, para te servirmos e vivermos em comunhão com o Senhor. Que o nosso coração não se canse de louvar e de agradecer a Ti, Senhor, e que esta seja uma prática nossa no dia a dia, e que isso possa render ao Senhor a nossa adoração, nosso louvor, a nossa gratidão, e que nós possamos estar dispostos a compartilhar com os outros aquilo que recebemos da sua parte. Isso também é para a glória do Teu nome. Que o Senhor possa nos guardar e nos dar uma noite na Tua presença e nos livre do mal, e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.